Jesus, estamos na presença de um Deus vivo, fiel e soberano. Glorificamos a Deus, porque até aqui as suas mãos estão estendidas, nos alcançando, nos abençoando. Estamos numa noite de ensinamento, num culto doutrinário, com o único propósito de aprendermos da santa e poderosa palavra do Senhor, da viva palavra do Senhor. A Bíblia nos ensina que essa palavra, ela nunca volta vazia, sem efeitos. Ela tem poder de mudar a vida do homem. E nós confiamos nisso em nome de Jesus. Desde já, eu clamo a graça do Espírito Santo para que repreenda todo roubador da palavra, em nome de Jesus, para que a essência do Espírito Santo tome este lugar. E que o céu se abra em nome de Jesus. Amém? A todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, se houver a oportunidade, acompanhe a leitura em nome de Jesus. Deus vai te falar com vocês. Amém. Em nome de Jesus. Livro de Efésios, Novo Testamento, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Éfesos, lá no capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Louvado seja o santo nome do Cordeiro, o santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glorificamos a Deus, porque essas palavras não são minhas, essas palavras vêm de Deus para mim e para a tua vida. Essa palavra é como uma espada de dois gumes, ela corta primeiro aqui, depois para a nave da igreja. Nós precisamos do revestimento da meditação dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Acompanhe a leitura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10. O tema é a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podemos assentar. Louvado seja o nome santo de Jesus. Estamos com uma palavra pedagógica essa noite, com uma palavra digna de ensinamento essa noite, uma palavra que é temida e tremida por demônios. É uma palavra de combate, uma palavra de guerra. A Bíblia nos ensina que quando o apóstolo Paulo, em seu ministério, foi escolhido por Deus, foi alcançado por Deus, de perseguidor ele passou a ser perseguido. Era um homem que perseguia cristãos, espancava cristãos, aprisionava cristãos. Era um homem que tinha prazer nesse tipo de ações. Mas a Bíblia fala que um dia o próprio Jesus o alcança, o próprio Jesus se intercala, o próprio Jesus fala diretamente com ele. A ação poderosa de conversão foi imediata. Ele aprendeu e deu crédito ao poder, aprendeu e deu crédito à palavra, aprendeu e deu crédito à presença. E nós estamos na presença de Deus. Nós glorificamos a Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que atua lá no passado, atua nos dias atuais. Nós cremos, acreditamos que a palavra
que o apóstolo Paulo nos ensina é uma palavra de vitória. Ele foi um homem marcado, ele foi um homem ungido, consagrado, usado plenamente por Deus. E justamente a palavra lida hoje é uma palavra de prevenção. Glória a Deus. Paulo viveu dificuldades e ele nos ensinou com as suas dificuldades. Verdade. Ele chegou no ponto em dizer: todas as coisas posso no nome daquele que me fortalece. Aleluia. Ele aprendeu de formas árduas, difíceis, a viver com todas as situações. E por isso, tendo carga espiritual, por isso, tendo menção, armazenamento, vida espiritual com Deus, ele descreve as ações, as astutas ações, os ensinamentos, toda a estrutura da batalha para que possamos ser vitoriosos. Aleluia. Vivemos em uma luta espiritual. É verdade. Vivemos em uma batalha espiritual. Vivemos em uma situação em que constantemente ou anjos e demônios estão batalhando e lutando. E a premiação disso é a nossa alma. Meu Deus. A premiação dessa batalha, dessa guerra constante, dessa luta constante, dessa briga constante, é pelo valor inestimável e eterno da nossa alma. Verdade. Nós agradecemos a Deus, porque Deus poderosamente instrui com o poder vívido dessa palavra, para que possamos aprender. E a Bíblia nos ensina que quando guardamos o poder dessa palavra no coração, quando guardamos e começamos a praticar o poder dessa palavra, toda resistência maligna contra as nossas vidas, toda investida maligna contra as nossas vidas, não tem êxito, não tem fruto. Pedro nos ensina que, o apóstolo Pedro nos ensina que por um caminho o inimigo vem, mas por 7 caminhos correrás, se nós tivermos vividamente essa palavra ativa em nossas vidas. Verdade, meu Deus. E nós temos um tema de grande ensinamento, o tema sobre a armadura de Deus, o tema sobre o revestimento, um revestimento de graça. Aleluia. Porque Cristo está preocupadíssimo com a tua segurança. É verdade. Cristo está preocupadíssimo com a sua alma. Cristo não está preocupado que você combata, que você guerreie, sem estar preparado para tal. Aleluia. E o início, no versículo 10 da leitura oficial, ele já começa expressando: louvado seja Deus. Tomai, irmãos meus, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meu Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. O que podemos entender quando o apóstolo Paulo nos ensina? Que todo homem, quando tem uma meta, ele se esforça de todas as formas, ele se esforça com todos os seus trejeitos para alcançar a sua meta, para alcançar o seu foco. Glória a Deus. Quando Paulo fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é para que o homem tenha uma vida de santidade e cumprimento dessa verdade, preocupado justamente com o acesso e a legalidade que o inimigo possa ter para tentar te derrubar e te destruir. É verdade. Quando nós temos um foco e uma meta, quer um exemplo? O homem, ele vaidoso, quer perder peso, quer ganhar, quer trocar a gordura e ganhar massa muscular. Ele quer se tornar um homem mais formoso. Ele se dedica ao entrar numa academia. Ele se dedica a tomar e a comer alimentos com mais proteína. Ele se dedica numa fase de exercício, uma fase constante de exercício físico. Ele tem um acompanhamento de uma pessoa apta para que ele possa alcançar as suas metas. Aleluia. Se ele não se esforçar em treinar, em se alimentar devidamente, ter um acompanhamento técnico e ter o foco, ele jamais vai conseguir emagrecer, jamais vai trocar a gordura pelos músculos, jamais ele vai alcançar o foco e a meta que ele tem. É verdade. Um bom soldado, da mesma forma, nós falamos aqui sobre luta, falamos sobre batalha, falamos sobre guerra espiritual. Da mesma forma,
O homem, para se fortalecer no Senhor, o homem, para se fortalecer no seu poder, no poder do Senhor, ele verdadeiramente tem que se esforçar, ele verdadeiramente tem que se dedicar, ele verdadeiramente tem que ter uma vida na presença de Deus, ele tem que ter uma vida estruturada na presença de Deus. Não há outra ação que possa levar o homem a se aproximar de Deus, a não ser uma vida de constante oração e uma vida de constante meditação e prática dessa palavra. Em 1 Timóteo, nos ensina o apóstolo Paulo que essa ação de termos uma vida de oração e termos uma vida de prática da palavra nos traz uma vida santa, uma vida aprovada, uma vida de foco espiritual, uma vida de combate espiritual, uma vida de guerra espiritual. É por isso que ele nos ensina: fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quantas vezes nós olhamos para si e se vemos fracos? Quantas vezes olhamos para si e se vemos vulneráveis? Quantas vezes olhamos para si e só encontramos derrotas, percas e danos? Porque a grande maioria das vezes nós não buscamos o Senhor em primeiro lugar. Quando Cristo nos ensina: buscai ao Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas, é justamente isso. Ele quer a honra da sua dedicação, ele quer a honra do seu esforço, ele quer a honra da sua força de vontade. Quando priorizamos Deus, toda a nossa vida é conduzida pelo Espírito de Deus. Toda a nossa vida é conduzida pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O homem não frustra-se, ele não erra. Essa é a condução de se fortalecer no Senhor, de se fortalecer na força do seu poder. O homem que não tem uma vida com Deus, pode ter certeza, ele tem muitos relatos de derrota, ele tem muitos relatos de percas, ele tem muitos relatos de dor, ele tem muitos relatos de danos. Porque a luta não é carnal, a luta é espiritual. E o diabo, ele não vai perder nenhum tipo de brecha, nenhum tipo de acesso, nenhum tipo de pequeno acesso que ele tenha para destruir a sua vida. Ele dá ordem a demônios. Existe uma hierarquia maligna, demoníaca das trevas, com o único propósito de matar, roubar e destruir e levar a sua alma para o inferno. É por isso que Jesus, em todo o seu ministério, em todos os 3 anos e meio do seu ministério, ele teve uma preocupação muito grande em falar, em mostrar quem era o inimigo, quem era Satanás, o que era o inferno. Ele falou muito mais sobre o inferno e sobre o diabo do que sobre os céus e sobre ele próprio, como Salvador. Porque como nós estamos em uma situação de combate, temos que entender e aprender quem é nosso inimigo. Versículo 11: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Repara que ele nos ensina: revestidos de toda a armadura de Deus. Não é só o que você acha que é certo, não é só o que você gosta, não é só o que lhe traz prazer. Porque tem pessoas que estão vivendo uma conduta e achando que o acesso à brecha que ela está dando em outro setor não está dando legalidade para o inimigo. Revestimos, por exemplo, do capacete da salvação, do cinturão da verdade, da couraça da justiça, das sandálias da preparação do evangelho da paz, do escudo da fé, da espada da palavra. Mas tem pessoas que se revestem, por exemplo, com o capacete da salvação e acham que está salvo e deixa o acesso, deixa a legalidade, deixa a brecha, deixa os outros itens abertos. Ele tem certeza que está salvo, mas não consegue ter paz. A ira vive sobre a vida dele. Ele tem certeza que está salvo, mas não consegue viver a verdade. Vira e mexe, há engano, há mentiras, há falhas em suas condutas e falas. Ele tem certeza que está salvo, mas o coração dele é hipersensível. Qualquer coisa machuca, magoa, não perdoa, causa raiz de amargura, ele se isola da graça de Deus. Ele tem certeza que está salvo, mas o coração dele é tão vulnerável que qualquer coisinha faz ele perder a sua fé. Repare que quando o apóstolo Paulo fala em se revestir de toda a armadura de Deus, não é só o que lhe agrada, não é só o que lhe convém, não é só o que te ilustra, só o que te dá brilho. Não, é toda a armadura.
Porque tem situação que é difícil. Para revestir da armadura tem que ter uma vida de libertação. Para se revestir da armadura tem que ter uma vida de renúncia. Para revestir da armadura tem que carregar a cruz diariamente. Para se revestir da armadura tem que ser transformado em seu próprio entendimento. Para descobrir verdadeiramente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se o homem não houver essa transformação no teu coração em saber, eu preciso ter uma conduta que agrada a Deus, ter uma conduta de revestimento para que Ele me livre das ciladas, ele se torna derrotado. Que é um exemplo da palavra, que é um exemplo da Bíblia, que é um exemplo de um homem que, se não tivesse seguido todas as orientações, tinha caído na cilada, tinha enfrentado o inimigo e tinha perdido, tinha enfrentado tantas batalhas e tinha sido derrotado. Livro de Josué, louvado seja Deus. Livro de Josué, depois de Deuteronômio. Livro de Josué, capítulo 1, diz assim, olha só. Josué, capítulo 1, versículo 7, 8 e 9. Vamos ler os 3 versículos. Josué foi um homem que foi substituto. Capítulo 1, versículo 7, 8 e 9. Ele foi substituto de Moisés. Quando Moisés falecera, Deus falou diretamente com Moisés e colocou ele como substituto, como líder, como guia de todo o povo de Israel. E a orientação que Deus deu, a dedicação que Deus lhe mostrou como caminho, foi essa. Versículo 7: então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andais. Aleluia, glória a Deus. Primeiro tópico: tem que ter esforço, tem que ter força de vontade, tem que ter determinação. Eu preciso me esforçar. Qual é o esforço? O esforço está baseado na palavra de Deus. E nos dias atuais, se o esforço está na palavra de Deus, o que Jesus nos ensinou? Conhecer o inimigo. Porque se ele falou mais do diabo e do inferno, porque a preocupação é nos proteger. Conheça o inimigo. Se houvesse guerra entre duas grandes nações, essa guerra começa psicologicamente. Os grandes cabeças, comandantes de cada um dos lados, procuram levar espiões para descobrir qual é o território do inimigo, para descobrir qual é a estratégia do inimigo, para descobrir qual é o armamento do inimigo, para descobrir qual é a capacidade de poder de fogo, poder bélico do inimigo. É por isso que está falando: se esforça. Não se desvie para a direita ou para a esquerda. Não acrescenta nada na palavra. Também não tira nada da palavra. Seja guiado pelo que a palavra te diz. Tem que ter ânimo. É na palavra que nós conhecemos a Cristo, e na palavra que somos vitoriosos em Cristo. Versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te considerarás. Para pensar, está dizendo para não apartar da sua boca, não é dos seus olhos, é da sua boca. Porque quando você só lê, mas você não anuncia o que você está meditando, não há prática de fé, não há prática. E a Bíblia nos ensina que a fé sem obras ela é vazia, ela é morta, não tem nenhum efeito. A palavra ainda te ensina, não. Pratica o que está na sua boca. Se você já não se você já tem as palavras no teu coração, pratica nos seus lábios. Aleluia, glória a Deus. Pratica. Não desvie delas. E nelas medita de dia e de noite. Glória a Deus. Meditar na palavra de dia e de noite é justamente o que diz o último versículo da leitura oficial. Orando em súplicas e em espíritos, constantemente. Sabe aquela ação de você acordar de manhã e estar pensando em Deus? Você entra no período da tarde e você está pensando em Deus.
Você entra no período da tarde, no começo da noite, você está pensando em Deus. Você vai dormir à noite, você está pensando em Deus. Nessa lei medita de noite. Como assim, pastor? Pensando em Deus toda hora. É em todas as circunstâncias da sua vida. Você enxerga sempre o que é cilada, sempre o que é laço, sempre o que é armadilha da parte do diabo, e você enxerga a condução de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. Nela medita de dia e de noite. No momento de amargura, sempre tenha a sua vida em vigilante oração, em espírito. Vigilante oração em espírito. Você não precisa estar somente de joelho quando for orar. Você pode estar orando quando está lavando a louça. Você pode estar orando quando está no ônibus. Você pode estar orando quando está dirigindo. Você pode estar orando quando está trabalhando. Você pode estar orando quando está cuidando da sua casa. Você pode estar orando quando está almoçando, quando está jantando. Você pode estar orando quando estiver no meio dos seus amigos. Porque as situações são adversas. E se vivemos uma batalha espiritual, lembre-se do que diz lá, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aleluia. Orai e vigiai, porque o vosso adversário brama como um leão ao derredor, buscando a quem possa devorar, tragar. Sabe o que representa este versículo de um leão bramando ao derredor? A savana africana, os leões andam em uma espécie de região. Essa região, esse território é meu. Esse espaço físico é meu. Quem manda aqui somos nós. O leão e as leoas, os leões e as leoas, eles comandam um certo território. Se algum outro leão, algum outro espécie de animal ou o próprio ser humano for invadir o território, ele vai rosnar e bramar. Cuidado, aqui tem dono. E o ato de rosnar e bramar não prova só que ele tem dono. Prova, e quer dizer também, ele está dizendo, e eu estou pronto para guerrear. E eu estou pronto para batalhar. Eu estou pronto para te atacar. Espiritualmente é igualzinho. O diabo está ao derredor. É por isso que Pedro nos ensina a ser vigilante e ter uma vida de oração. O diabo não vai perder a oportunidade. Se não estiver com a vida revestida da armadura, automaticamente, se encontrar a legalidade, ele te entra. E se o inimigo entrou na sua vida, para ter certeza que algum mal vai acontecer. Algum mal pode acontecer. O segredo é que foi dito aqui do próprio Deus a Josué. Medita na palavra de noite. Não se aparte dela dos seus olhos, porque ela te conduzirá. Olha só, ela fará prosperar o teu caminho. Ela vai te conduzir prudentemente, sem erro, sem falha, sem nenhum tipo de vestígio de dúvida. A palavra é luz para os seus caminhos. A palavra é quem te guia. A palavra é tua estrutura. Quando fala em estrutura, lembra lá Jesus terminando o sermão da montanha? Jesus acabando com aquele montão de gente ouvindo um sermão prolongado. Ele diz: aqueles que ouvem a minha palavra e guardam e as praticam, eu vou comparar com um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, combateram contra aquela casa, mas ela permaneceu firme. É esse o segredo. A palavra de Deus te conduz por caminhos prudentes. Você não é erroneamente conduzido para caminhos falsos, para caminhos de percas, de danos, de dor. As bênçãos do Senhor não acarretam males e nem dores. Versículo 9 do primeiro capítulo 1 de Josué. Não te mandei eu, mais uma vez ele expressa, esforça-te e dê bom ânimo. Não pasmes ou não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, aleluia, eu creio. Porque o diabo ele quer amedrontar. O rosnar ou o bramido do leão apavora. Se o homem não tiver a certeza de estar sendo conduzido por Deus, de ter intimidade com Deus, de ter vida de oração, vida de relacionamento, intimidade, ter uma vida com a palavra guardada no coração, nas tábuas escritas, marcadas no coração, ele se amedronta. Então está falando aqui, ó, não precisa ter medo, não precisa se espantar.
As dificuldades podem até surgir, mas em todo o tempo eu prometo que estarei contigo. Aleluia. Eu prometo que estou ao seu lado. Eu creio. Eu prometo que não vou te abandonar. Eu prometo que você não vai ficar só. Em todo o tempo. Eu prometo que a vitória é certa na sua vida. Glória a Deus. O conselho dito a Josué é o conselho que Paulo quis dar. É o conselho que Paulo quis nos mostrar. É o conselho que essa palavra nos conduz. É o conselho que essa verdade nos conduz. A palavra se encaixa. Se você não tiver a prática que Josué tinha, você cai nas astutas ciladas do diabo. Meu Deus, é verdade. E tenha uma certeza, o diabo não é justo. Tenha uma certeza, ele não perdoa. Verdade. Tenha uma certeza, ele não tem misericórdia. Meu Deus. Se ele pegar para destruir a sua vida, você vai cair na sarjeta, vai entrar no fundo do poço, vai ter percas e danos e dores, até sucumbir e levar sua alma para o inferno, se Deus não tiver misericórdia da sua vida. Se você não se arrepender dos maus feitos e clamar a quem pode mudar a sua vida. Verdade. É por isso que muitos hoje erram, muitos hoje falham, porque não estão interessados em ler a palavra de Deus. Errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer a força do seu poder. Aleluia. Quem diz foi lá Jesus em Mateus. Glória a Deus. O homem erra porque não quer saber das minhas palavras. As palavras de Deus são vida. E ele especifica aqui, versículo 12 do capítulo 6 de Efésios: porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra os seres humanos, não é contra o homem, não é contra a mulher. Às vezes nós vemos as situações tão difíceis, às vezes as pessoas te magoam, te machucam, te ofendem, te perseguem, falam mentiras de você, contam calúnias contra você, pessoas que fazem de tudo porque tem prazer no que é mal, no que é ímpio, para te afetar, para te destruturar. Julgam, condenam, zombam de ti. E aí ele nos ensina, lembra de uma coisa: a sua luta não é contra essa pessoa, a sua luta não é contra quem te ofende, a tua luta não é contra quem eles estão querendo te magoar. A tua luta é contra o diabo e demônios que estão ordenados para lhe afetarem, para lhe tocarem, para lhe desestruturarem. A sua luta é contra todas as hostes do mal. A tua luta é contra todos os demônios, liderados por um, na sua hierarquia, que tem um único foco, e eles são extremamente organizados. Não pensa que as trevas são desorganizadas, não. Eles são extremamente organizados. E ele nos ensina que nós temos que entender que se a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o homem, não é contra a mulher, nós só vencemos através da oração. Aleluia. Nós só vencemos através do poder da palavra, através do poder da oração, vivendo uma vida santa, aprendendo a amar a Deus, aprendendo a amar o próximo, ter bons frutos no coração, ter vida de santidade. Aleluia. E ele nos ensina, e esse ensinamento é profundo, irmãos. Glória a Deus. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eita Deus. Sabe que eu lendo esse versículo me vem na mente Olha aí, Jesus. um amigo meu de infância. Eita, papai. Não vou falar nome para não denigrir a pessoa, mas essa semana eu recebi uma notícia, perguntei para o irmão dele e fiquei entristecido. Mas nós estamos orando, nós estamos clamando a um Deus que pode. Eu creio, meu Deus. Aprisionado pelas drogas, aprisionado pelo vício das drogas. Por muitas vezes eu chamei ele para vir para a igreja, por muitas vezes eu preguei a palavra para ele, orei por ele, clamei a Deus por ele, supliquei a Deus por ele. Ele entrou numa clínica de recuperação de dependentes químicos, ao qual anunciava a palavra de Deus, ao qual o pastor era o responsável. E ali ele foi lavado, foi purificado,
ouviu a palavra, o coração se encheu, aceitou a Cristo Jesus. Aleluia. E Deus honrou a vida dele. Foi canal de bênção por um tempo naquela clínica. Verdade. Se sentiu extremamente fortalecido, apto, capaz. E aí entra o que diz a palavra de Deus. Para não dependermos, não se apoiarmos, não confiarmos em nosso próprio sentimento, em nosso próprio entendimento. É verdade. Não se estribes em seu conhecimento. É. Não se apoie no que você acha que é certo, no que o teu coração te conduz. Meu Deus. Saiu da clínica na primeira semana. Deus, Jesus. Caiu. É. Na primeira semana, voltou ao uso das drogas. Meu Deus. Olha só como é sério isso, irmãos. Isso é verdade. Anos a fio lutando. Tem misericórdia. Anos a fio se lamentando. Anos a fio com vidas destruídas. Todos os familiares sentem. Todos os amigos sentem. É verdade. É uma pessoa querida, amada. Meu Deus. Tentou-se de todas as formas, mas, como diz o versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Oh, aleluia. Talvez não estava revestido com toda a armadura. É. Talvez estava, como eu disse no começo da pregação, se fortalecendo somente com o capacete da salvação, É. ou com o escudo da fé, e achando que os demais não dá. Meu Deus. Eu insisto, não dá. O diabo não perde acesso. Um pequeno acesso já é o suficiente para eliminar. Quer um exemplo de um acesso? Quer um exemplo de uma pequena brecha? Quer um exemplo de uma pequena ação? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32 ou 33, se eu não me engano. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz, olha só, olha o acesso. Meu Deus. Olha quando nós vemos que o homem não está revestido com toda a armadura de Deus. É. Quando o homem não está revestido com toda a armadura de Deus, ele se torna vulnerável. Ele não consegue se manter firme no dia do combate. Ele não se consegue manter firme no dia da oferta. No dia que o inimigo põe os pratos na frente. Ele não consegue se manter firme. E um dos acessos está aqui, ó. Versículo 33 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Meu Deus. Talvez o homem ache que a ligação que ele tem com Deus é tão grande, tão forte, tão apta, tão poderosa, tão capaz, tão suficiente, que ele acha que não precisa cortar o elo ou a aliança com o velho eu, com o velho homem. A Bíblia nos ensina que não existe condenação, não há nenhuma condenação, o inimigo não pode te encontrar acesso para os que andam em espírito e não segundo a carne. Deus. Mas se você continua achando que tem domínio próprio, a capacitação que você tem é suficiente para você continuar se relacionando com os frutos da carne, continuar alimentando o teu passado nos dias atuais. Meu Deus. Eu estou alimentando minha vida espiritual com o convívio dos meus erros do passado. É, Jesus. Pode ter certeza que em pouco tempo, pode ter certeza que em pouquíssimo tempo, os que se dizem amigo com as más palavras, os maus conselhos, as más orientações, vão acabar corrompendo a sua fé. É, Jesus. Vão acabar te fazendo ofertas e convites. Meu Deus. Você vai acabar perdendo o chão. Entra mais uma vez na parábola dos dois alicerces que eu falei. Aí entra o que Jesus disse. Para o primeiro ele diz que ele era um homem sensato porque ouviu e praticou as palavras. Para o segundo ele diz: e para aqueles que ouvem as minhas palavras e não praticam, não é só ouvir, tem que haver prática. Aleluia. E se a prática está dizendo para a gente não dar ouvidos, não andar na roda dos escarnecedores,
não sentar no caminho dos zombadores, não ficar no meio de tudo que era passado, Deus. Se isola disso, se ausenta disso, se afasta disso. Aleluia. Aquele que não pratica as minhas palavras, eu vou comparar com o insensato. Que vem a chuva, vem a tempestade, vem os rios e batem os ventos fortes na casa, e ela, por estar fundada na areia, cai, e grande é a sua queda. Aleluia. Muitas pessoas não estão entendendo o tamanho dessa prova, o tamanho dessa luta, e não estão só levando o prejuízo para si, estão espalhando e ramificando aonde quer que passam. Revista-se da armadura. Em nome de Jesus, revista-se da armadura de Deus, para que você possa resistir ao dia mau, porque dias maus existem, dias maus acontecem, dias maus estão todos os dias em nossas vidas. Estamos nos fins dos tempos. Jesus está para voltar, o arrebatamento da igreja está para acontecer, todas as profecias estão se cumprindo, todas as catástrofes estão acontecendo, todas as profecias estão se realizando. Não dá para brincar, não dá para tudubiar. Quantas pessoas Deus já falou, tem plano, tem promessa, tem sonhos, quer levantar, e as pessoas estão tudubiando em dois pensamentos. Eu acredito, mas não estou nem aí. Eu acredito, mas eu não vou para a igreja. Eu acredito. Então não acredita. Não adianta falar que acredita. Não adianta falar que tem fé se não está a fim de obedecer. Jesus disse: aquele que crê em mim, obedece as palavras, as minhas palavras, guarda no coração, os meus mandamentos, guarda no coração. Aleluia. Não dá para falar que eu acredito se eu não cumpro, se eu não obedeço, se eu não sou fiel. É verdade. O inimigo quer realmente encontrar o acesso. Meu Deus. Olha só, em quantas partes se divide a armadura de Deus. Olha a prioridade de Deus. Vamos tentar pensar um pouquinho na armadura de Deus. Aleluia. Primeiro tópico. Diz aqui, ó, versículo 14: estáis, pois, firmes, tendo cingido-se os vossos lombos da verdade. A mentira não pode fazer parte da sua vida. Você tem que se revestir com o cinturão da verdade. A mentira não faz parte da sua vida. Sabe por que o primeiro tópico fala sobre a verdade? Porque o primeiro tópico fala que você é filho de Deus. Aleluia. A Bíblia nos ensina em João 8,44 que quem pratica mentira é filho Eita Deus. do diabo. É verdade. Se você não tem o cinturão da verdade, você não é filho de Deus. Infelizmente, seus lábios precisam de purificação. Você precisa de libertação. Precisa nascer de novo da água e do Espírito. Verdadeiramente precisa se encontrar com Deus novamente. Glória a Deus. A verdade tem que fazer parte. Porque você pode estar revestido de todos os outros itens da armadura, mas se a sua língua é mentirosa, cuidado. Você vai para o inferno com o resto da armadura e tudo. Meu Deus. É forte. Segundo tópico diz assim, ó: vestida a couraça da justiça. Glória a Deus. O homem tem prazer no que é injusto, no que é corrupto, no que é errado, no que é de engano, no que é de proveito próprio. Cuidado! Jesus. Ele pode estar se sentindo crente dos crentes, salvo dos salvos, usado dos usados, poderosos dos poderosos, que é o que está acontecendo hoje. Meu Deus. Quando os pastores estão sendo recebidos com abraço, tapinha nas costas, em dizer: este homem é um homem de Deus, é um grande homem de Deus, mas ele não vive a justiça e quer proveito próprio. Meu Deus. Não vive a justiça e quer roubar. Não vive a justiça e quer te enganar. Não vive a justiça e quer arrancar a gordura das ovelhas. Verdade. Vive uma vida de engano. E uma coisa eu falo: Deus ama a justiça. É verdade. Quer um exemplo como ele ama a justiça? Os três principais tópicos aprovados por Deus: que o homem seja bondoso, justo e que caminhe na verdade. Aleluia. Glória a Deus. A justiça tem que ser da natureza humana. Eu não vou receber peita. Eu não vou receber socorro. Eu não vou passar ninguém para trás. O que é certo é certo. Por mais que todo mundo pratique o que é errado, vai continuar sendo errado. E eu não quero fazer parte do que é errado. Obrigado.
Se só eu fazer o que é certo, eu vou continuar fazendo o que é certo. Todo mundo pode me chamar de bobo, não tem problema. Eu ganho a reprovação dos homens, mas eu estou sendo conhecido nos céus. Estou sendo conhecido pelo meu Deus. Obrigado. Que é um exemplo. Os filhos dos profetas, vendo a ação de Paulo, a ação do Espírito Santo na vida de Paulo, onde chegava, anunciava a novidade do reino de Deus, ele orava pelos enfermos, e ele pegava as pessoas que estavam atormentadas por demônios, atribuladas por demônios, com espíritos imundos, e ele impunha as mãos e expelia, e expulsava os demônios. Os filhos dos profetas falaram: rapaz, quer saber que esse negócio pode dar certo? Rapaz, isso aí, rapaz, o cara falou no nome de Jesus, e não, eu vou também. Bora, todo mundo, bora, juntou lá. Porque para fazer o que é mal, arruma comparsa com facilidade. Para fazer o que é errado, arruma comparsa. Apoio do que é mal, todo mundo quer fazer. Chegou no endemoniado e, no nome de Deus, de Paulo, antes pega o demônio lá para parar. Usou a boca do cabra lá para parar. Eita Deus. Paulo eu conheço. Olha aí. O Deus de Paulo também. Mas quem é você? Diz que o cabra tomou uma coça. Os filhos dos profetas apanhou que nem gente grande. Eita Jesus. Melhor é ser aprovado por Deus. Melhor é ser conhecido pelos céus. Melhor é ser visto por Deus. Melhor é ter a aprovação do Eterno do que você ter a aprovação dos homens. Viva a verdade. Viva a justiça. Aleluia. O revestimento da graça começa por aí. Glória a Deus. Olha só. E depois tenha calçados os pés a preparação do Evangelho da Paz. Aleluia. Quanta pessoa valente tem ainda aí? Ei. Rapaz, eu sou crente, mas peço 5 minutos para Jeová aqui, pico a mão na tua cara. Já ouvi falar isso, rapaz? Meu Crente veterano, 10, 15, 20, 30 anos na igreja, mas que a ira lateja no coração. Não leva desaforo para casa, não. Homem grande, forte, que veio de um mundo de violência. A carne está gritando, o diabo está batendo na porta, ó. Você ainda pode. Se o cara falar grosso, fala mais alto que ele. Se ele cismar, pica a mão na cara dele. Você levou. O diabo continua instruindo a vida daqueles que não têm paz, daqueles que não têm o revestimento de sandálias, das sandálias do Evangelho da Paz. O homem tem que entender que o que Jesus nos ensina é o oposto do que o mundo acha que é correto. O homem tem que entender que se para o mundo nós somos loucos porque obedecemos o que é o oposto do que o mundo acha que é certo. Jesus fala, olha só, aquele que te faz mal, paga o mal com bem, vai. Se ele te machucou, te ofendeu, perdoa ele. Mas quantas vezes, Senhor? 7 vezes tá bom? Não, 70 vezes 7 por dia. Eita Deus. Jesus, é assim. Vença o mal com o bem. Não importa o que a tua carne grite, dizendo que você tem razão, que você está certo e que você tem que se vingar, você tem que tomar uma atitude na hora. Não importa. Tem o revestimento das sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Sabe por quê? Porque você representa esse Evangelho. Porque você representa a glória, o poder, a majestosa glória e o poder do testemunho de Jesus sobre a face da terra. Você o imita sobre a face da terra. Somos imitadores de Jesus. E qual foi a vez que Jesus deu na cara de alguém? Pelo contrário, nos ensinou: se der na sua face, ofereça outra. Deixa a ira de lado, deixa a raiva de lado, deixa o pecado de lado. Peça ao Senhor em oração a paz. Se não tiver revestimento de paz, acontece o que estamos vendo aí. Vi um vídeo no sul, acho que no Paraná, há pouco tempo atrás, em uma grande Assembleia de Deus. Perdoa estar falando o nome da igreja, mas é uma verdade, muitas igrejas estão corrompidas. E a Assembleia de Deus se torna alvo porque é uma das maiores, um dos maiores ministérios dentro da nossa nação, dentro do nosso país. Então isso também se torna alvo, infelizmente, de muitas críticas. Mas eu vi num vídeo pastores brigando de soco no altar, no púlpito. Você está dizendo isso, eu não estou dizendo isso. Você faz isso, eu não faço isso, sabe aquela história? E fecha a mão, dá na cara do outro destralado, sangue descendo no nariz, dentro do altar. Mas quem são esses? Crentes que acabaram de aceitar Jesus, que estão num processo de libertação? Não, pastores que estão guiando rebanhos para o céu, pastores que têm que ser exemplo, ter bons testemunhos, pastores que um dia vão estar na frente do tribunal de Cristo dizendo: está aqui, Senhor, as ovelhas que o Senhor me deu para curar, para zelar, para cuidar.
Qual é o exemplo dele? Exemplo de ira. Qual é o exemplo dele? Revestidos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Não faça exceção da armadura. É toda ou nenhuma. Ou você acredita ou você não acredita. Ou você se joga ou você não se joga. Lembra lá em Ezequiel? A água começou no tornozelo, no joelho, cintura, peito. Tem uma hora que você começa a nadar, começa a aprofundar, começa a confiar, começa a crer que você está sendo guiado, conduzido, que você está na mão do Todo-Poderoso. Começa a se mergulhar e se aprofundar na intimidade com Deus. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Jesus. Tomando sobretudo, olha só que o sobretudo está em ressalto. Entre os tópicos, até agora nós falamos só sobre itens de defesa, só sobre itens que te protegem. Não falamos sobre nenhum item de ataque. Mas ele dá um ressalto. Falou sobre a verdade, o cinturão, falou sobre a couraça, falou sobre as sandálias da paz. Mas quando ele fala sobre a fé, ele ressalta. Sobretudo, está um frisado aí, uma atenção especial aí. O escudo da fé. Por que, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a salvação vem pela graça, mas por intermédio da fé. Porque se você tem fé, você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que desceu dos céus, morreu na cruz do Calvário, para perdão dos meus, dos nossos pecados, toda a humanidade. Aquele que crê em mim será salvo. Você precisa de fé, de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Se você não acredita no poder do Evangelho através de Cristo Jesus, esquece. Todo o resto para você perde a valia. Não adianta eu querer mostrar uma conduta de santidade se eu não acredito no que é santo, em quem é santo. Não adianta eu querer mostrar que sou crente se eu não sou crente naquele que realmente merece, Jesus Cristo. A fé é de suma importância. A fé resume a sua salvação. A fé é tão importante que ele ressalta, porque a fé, ela apaga os dardos inflamados do maligno. É verdade. Ela tem poder de aniquilar as obras do mal. Glória a Deus. Ela tem poder de acabar com o projeto do diabo contra a tua vida. Aleluia. Às vezes a sua vida está em perna fora, né? Tudo dando errado. Tudo complicado. Lembra de Jó? Tudo de perna fora. Perdeu todos os animais, perdeu todas as suas riquezas, perdeu suas terras, perdeu os 10 filhos, ganhou uma lepra, ficou lá, perdeu tudo, ficou em cinzas, se coçando com telha. Mas ele tinha uma fé inabalável. É verdade. Tinha uma fé inabalável. Ele confiava no Deus da vida dele, da salvação dele, da história dele. Aleluia. Não interessa o que acontece. O meu Redentor vive. O diabo, ele quer apontar para você e quer pôr em xeque-mate a ação de Deus na sua vida, para saber se você crê ou não. E muitas das vezes Deus permite ações difíceis só para saber se realmente você tem fé no coração. Muitas das vezes Deus permite situações difíceis, complicadas. O que Deus tem preparado para mim e para você é excelente. Se Ele encontrar a verdade no teu coração, faz lá que nem Enoque. Enoque era amigo de Deus, andava com Deus. Mais de 300 anos. Se eu não me engano, 365 anos. Mas para pensar, 365 anos com intimidade e amizade com Deus. Sabe o que Deus fez? Rapaz, eu não vou deixar esse cara sofrer, não. É meu amigo, me obedece, é fiel em tudo. Esse rapaz tem referência. Se não fosse Jó, que ele estava defendendo lá nos céus, contra o diabo seria Enoque. Você vai fazer o seguinte, Enoque, sai dessa terra aí. Você alcançou a estatura do varão perfeito. Vem cá, meu amigo. A Bíblia diz que Deus desceu, pegou ele em suas mãos e levou para os... Quem quer ser levado para os céus? Ser fiel a essa palavra. Ser fiel a essa palavra. Você só consegue ser fiel a essa palavra
crendo em Deus, crendo em Cristo Jesus. É verdade. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E tomai também o capacete da salvação, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação. Infelizmente a gente vê pessoas de nome, pessoas que estão há muitos e muitos anos na igreja, pessoas que muitas das vezes são usadas ou foram usadas por Deus, pessoas com dons, com cargo eclesiásticos, pessoas que realmente são vistas aos olhos dos amigos, aos olhos da parentela, aos olhos da sociedade, como homens salvos. Mas existe uma doença que o inimigo encontrou acesso, chamada depressão. Se tornou o mal do século. Se tornou o mal do século. A depressão mata mais do que o trânsito no mundo. Meu Deus. É verdade. Sabe que alguns locais são tão famosos por suicídios através da depressão que se tornaram um ponto turístico. Olha que nível que está as mortes, que nível que está o suicídio. Meu Deus. Pastor, o que tem a ver isso com a salvação? Pessoas que estão a vida inteira no Evangelho, mas não tomaram o capacete da salvação. Quando se frustram, caem em depressão, porque perdem a esperança em Cristo. E o diabo conduz a alma para o inferno. Meu Pai. Que forte, né? Eu vou repetir. Pessoas que estão há anos, décadas dentro da igreja, pregando o Evangelho, cantando, tendo uma vida de oração, mas de repente, porque não pegou, não tomou sobre si o capacete da salvação, não revestiu sobre si a verdade de estar salvo em Cristo Jesus, crendo, quando ele se frustra, quando ele se decepciona, quando ele se abala, ele perde o foco, a esperança que é Cristo na vida. Meu Deus. E não acredita mais na salvação. Não acredita mais que é merecedor da salvação, que é apto para a salvação. Oh, meu Deus. A salvação vem pela fé, você tem que acreditar no favor de Deus. Ninguém por obras alguma será salvo, para que ninguém se glorie, mas você precisa acreditar que está salvo em Cristo Jesus, que o favor, a graça de Jesus, o favor que o homem não merece, é o favor de Deus que te envolve. Glória a Deus. O capacete da salvação é de suma importância na vida do homem. Glória a Deus. O homem tem que crer em Cristo, porque aquele que crer em mim será salvo. Glória a Deus. E aí, vamos contar? Cinturão da verdade, couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação. Quantos tópicos de defesa? 5 tópicos de defesa. E só um nessa guerra espiritual, só um nessa batalha espiritual, só um que foi dado como exemplo de Jesus quando esteve no deserto, que é um armamento de ataque, a espada, que é a palavra de Deus. Aleluia. Jesus, ele poderia, porque ele tinha autoridade, anjos descendiam do céu para lhe dar todo o aval, toda a cobertura, todo o poder, e o diabo sabia disso. Aleluia. Mas em vez de ele mandar anjos descer do céu para protegê-lo, ele derrotou o diabo através da palavra. Glória a Deus. O diabo tentou amedrontar, ele ganhou pela palavra. O diabo tentou oferecer o que comer, porque a carne estava gritando, ele ganhou através da palavra. O diabo tentou levar a ostentação do luxo dos prazeres da terra para Cristo. Jesus derrotou ele através da palavra. Não há quem guarde a palavra que saia perdedor, derrotado. Se o homem guarda a palavra, ele não é derrotado. Se o homem pratica a palavra, ele não é derrotado. A espada da palavra te dá verdadeiramente a condução de vitória em todo aspecto da vida do homem. Deus fiel. Infelizmente, as palavras de Deus estão sendo esquecidas no armário. Meu Deus. A palavra de Deus está sendo esquecida, aberta no Salmo 91, na cabeceira da cama. Meu Deus. A página do Salmo 91 está amarelada, cheia de poeira. O cabra diz que tem lá como um amuleto de sorte.
Está lá para proteger a casa, não está guardada no coração, mas está lá com um amuleto de sorte para guardar o quarto, para guardar a sala, a casa, o quintal, guardar lá a estrutura física. Pessoas que não têm mais prazer em meditar na palavra, não querem mais saber de ler a palavra na sua casa. De vez em quando lê na igreja. E olha que as pessoas nem estão levando mais Bíblia para a igreja, estão abrindo aplicativos no celular e muitas das vezes você pensa que está lendo a Bíblia e está olhando o Facebook dentro da igreja. Meu Deus. Infelizmente, a palavra não está sendo usada como deveria ser usada. É por isso que muitos estão fracos e muitos que dormem. Estão sendo enganados, bombardeados. O inimigo está ferindo a muitos. Esse combate nós precisamos saber que usar o poder da palavra é realmente ter a unção dada pelo Espírito Santo. Aleluia. O prazer em meditar e guardar essa palavra vem junto com você a ousadia, a virtude, a graça, o poder dos céus para que você use essa palavra. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Versículo 18 para encerrarmos. Orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, em todo o tempo tem uma vida de oração, súplicas, mas está dizendo que aqui que não é Espírito. Em todo o tempo. Eu não consigo orar todo o tempo. Você consegue acordar de manhã, começar a orar, cai à tarde, orar, cai à noite, orar, entra à madrugada, orar, não dá. Mas em espírito dá. Glória a Deus. Porque você tem que estar com a sua mente ligada constantemente no Espírito Santo, através da palavra, em súplicas e oração. Aleluia. Enquanto o homem não tiver a ligação com o Espírito Santo como amigo, como intercessor, como íntimo, ele nunca vai ter o prazer de estar orando e vigiando constantemente em Espírito. Aleluia, meu Deus. Chame a presença de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Jesus disse assim, ó: provai de mim e vede que eu sou bom. Aleluia. Ele quer te ajudar. Ele quer te proteger. Ele quer te guardar. Ele quer que você seja útil. Ele quer que você seja um bom soldado espiritual. Aleluia. Ele quer que você se levante. Ele quer que você tenha uma vida de renúncia. Porque cada tópico de renúncia é um revestimento que você ganha da armadura de Deus. Glória a Deus. Ele quer que você se fortaleça. Chega de tanta dor. Chega de tanta derrota. Chega de tanta lamúria. Eu não consigo mudar a minha vida e estou querendo de Deus. Eu não consigo mudar os meus hábitos, mas estou querendo de Deus. Eu não consigo renunciar nada dos meus prazeres, mas estou querendo de Deus. Em nome de Jesus. Seja um adorador em espírito e em verdade. Deus há de mudar a sua vida e há de permanecer firme Aleluia. após o investimento do diabo contra a sua vida. É verdade. Deus é contigo. Eu estarei contigo por onde tu andares. Aleluia, meu Deus. Obrigado. A orientação que Deus deu a Josué, eu deixo como encerramento hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Revista-se das armaduras. Não se engane ao andar com as más companhias. Se isole das más companhias. Medita de dia e de noite na palavra de Deus. Tenha foco, força, bom ânimo Aleluia. para aguardar e se revestir na força do Senhor, na força do seu poder. Glória a Deus. E assim eu profetizo salvação, libertação, transformação, vitória na sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Profetizo vitória na sua vida. Em nome de Amém. Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus.